começar, já entrar na coleção, logo direto, eu quero falar uma coisa extremamente importante para você que está nessa aula aqui agora. Há muitos anos que eu já estou nesse segmento de cartonagem, de caixa, eu já trabalhei com biscuit, com arranjo de flores, com festas, com muita coisa. Mas toda vez que eu queria, assim, sabe quando a pessoa fala assim, vamos fazer a loja fulana está fazendo uma ação de vendas, fulana está fazendo uma assinatura, com a assinatura da fulana. Aí eu ficava assim, gente, o que que é isso? O que que é assinatura? O que que é ação, como é que funciona isso? Sabe, quando você ouve as pessoas falarem, mas você não tem noção do que elas estão falando? Claro que a gente tem noção porque é vendas, né? Mas o que que é ação, assinatura, coleção? Eu colocava assim, depois que já veio a era da internet, né? Porque quando eu comecei não tinha internet. Imagina a sua vida sem internet hoje. Coloca aqui nos comentários. É, eu sempre coloquei assim no Google. Você pode colocar que você não vai achar como criar a coleção de um produto. Não tem. Como desenvolver uma coleção de caixas. Não tem. Não tem nada ensinando. Tem algumas palestras, as pessoas conversando, falando, mas não ensinando. Aí eu falei assim, gente, coleção significa que quando a gente faz coleção de figurinhas, a pessoa faz coleção de canetas, a pessoa faz coleção de selos, coleção do que for. O que que é uma coleção? São várias coisas juntas, a mesma coisa, só que juntas. Porém, vamos supor que você pega aí uma coleção de canetas. Aí todas são canetas, né? Aí você tem caneta vermelha, caneta azul, caneta isso, caneta transparente, caneta com duas cores, caneta com tampa, sem tampa, dourada, prata, é caneta. Mas elas têm, uma tem tampa, a outra não tem, elas têm formatos diferentes, cores diferentes, mas é tudo caneta. Às vezes tem um estojo que vem a caneta e uma lapiseira, um estojo que vem uma caneta tinteira e uma esferográfica, coleção. Eu falei assim, então caixas vai ser a mesma coisa. Então, coleção de caixas deve ser aí, né, as caixas do mesmo modelo, porém com cores diferentes, tamanhos diferentes, e depois se eu passar para outro formato, continua sendo caixa, mas aí é uma coleção de outro formato. E é isso que eu quero que você entenda nessa aula. Quando você for fabricar uma caixa, você não pode pegar o seu papelão, e cortar aleatoriamente. Eu vou pegar esse papelão aqui, deixa eu ver o que que eu vou fazer com ele. Eu vou cortar um tamanho aqui. Não é assim que funciona. Se você fizer assim, você coloca a perder todo o seu estoque, você começa a desperdiçar a matéria-prima. Então, quando você for criar uma caixa, saiba para quê, para quem, o que é que vai dentro, como que vai dentro. É para cliente final, é para cliente que vai revender. Tudo isso você tem que saber. O produto é pesado, é leve, é quebrável. Então, você não pode simplesmente pegar, eu vou fazer uma caixa aqui e o que couber cabeu. Não. E aí, quando o seu cliente perguntar para que que é essa caixa, você vai falar o quê? Não sei, fiz aleatoriamente. Sobrou um retalho e eu fiz essa caixa. Isso não pode acontecer. Tudo que você fizer na sua empresa, no seu negócio, tem que ser programado, tem que ser bem feito, tem que ser como é que eu quero dizer? Tem que ter um sentido. Você não pode, do nada. É a mesma coisa você levantar 9 horas da noite e vou fazer almoço. Não. Você acorda de madrugada, vou tomar café da manhã. Não, sabe? Tem uma sequência, tem uma lógica, tem um sentido. Não pode ser aleatoriamente. Se você faz aleatoriamente, você não está respeitando a sua empresa, você não está fabricando como você deve, você não sabe nem para quem você vai oferecer. Então, para que você faça algo direcionado, da maneira certa, você tem que seguir todos os passos dessa aula que eu vou te dar aqui agora.
Bora lá? Vou compartilhar a tela com vocês, tá bom? Então, vamos ver aqui onde é que eu vou. Tira esse aqui. Peraí, chegando. Aqui. Deixa eu colocar a tela inteira. Pronto. Só que aqui, a bonita foi lá para o final. Nós vamos lá para o começo. Peraí. Criando uma coleção nova de caixas. Você que está começando agora, deixa eu ver se eu consigo colocar aí o grandão aqui. Eu acho que eu vou minimizar. Ocultar a miniatura. Aumentar. Espere um pouquinho. Não, vou deixar eu pequenininho aqui mesmo, vocês vão prestando atenção no que eu estou falando. Quando você está começando o seu negócio, você ainda não tem caixas, você vai começar agora, ou você tem algumas caixas, mas que você fez aleatoriamente. Se você fez através do meu curso, não é aleatório. Se você fez caixas através do nosso curso Minha Fábrica de Caixas, você vai perceber que a primeira caixa que nós fazemos é uma caixa quadrada, que ela chama caixa mutante. Por que caixa mutante? Porque com um tamanho nós fazemos 3 variações dessa mesma caixa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é saber o que você vai fazer. Então, você vai criar sua primeira coleção. Você não vai fazer uma caixa, vai fazer uma caixa aqui 20 por 20, tá? E as outras? Você não pode fazer uma caixa solta. Você tem que fazer uma sequência de caixas. Você vai entender agora. Então, vamos lá. Criando uma nova coleção, criando uma coleção nova, não importa. Vamos aprender agora. Pode ser qualquer produto. Pode ser boneca, pode ser chaveiros, pode ser o que você quiser. Então, vamos lá. Tudo começa com o surgimento de uma ideia ou de uma necessidade. Por que eu sublinhei surgimento? Porque é algo que tem que vir da sua cabeça ou alguém tem que te pedir. Vamos imaginar que um cliente você vai atender um cliente e ele trabalha com determinado produto e ele precisa de caixas para colocar esses produtos dentro. Aí você vai fazer toda uma pesquisa. Olha aqui, presta atenção no que eu vou falar. Nesse processo onde surgiu uma ideia ou uma necessidade, esse processo é fundamental ter criatividade, visão de mercado, olha só, visão de mercado, ou seja, você não vai criar aleatoriamente. Para que essa coleção de produto ou de serviço, não é só produto, tá? De produto ou de serviço, realmente seja útil e inovadora. Por que eu falo útil? Tem uma caixa que a gente faz, que o pessoal chama de caixa explosão, eu chamo ela de caixa surpresa. Eu faço ela. Amo a caixa, acho linda. Ela é para despertar emoções e provocar sentimentos. Essa é a utilidade dela. E é uma caixa para guardar de recordação, não dá para guardar nada dentro dela. Ou seja, ela é útil para aquele momento. Ela não é útil para depois, porque não tem como eu falar, vou usar essa caixa para tal. A não ser que a pessoa ponha fita nas laterais dela e ela fica firme. Aí tudo bem. Então, sempre inove no que você for criar. Ah, Cida, mas o que é inovar? Já tem tudo? Inovar é você inovar um laço, um pezinho, um puxador, uma impressão, um aplique, qualquer coisa que seja diferente. Vai ser útil e vai ser inovadora. Mas isso não significa que tem que ser algo complexo e trabalhoso. Afinal de contas, o menos é mais. Por que eu digo isso? Porque eu vejo caixas tão carregadas, com tanta informação. Ela tem laço, ela tem aplique, ela tem pérola, ela tem visor, ela tem isso, ela tem aquilo. Você não consegue nem ver a caixa de tanta coisa que tem. Isso vai agregando muito valor em cima dela, o preço vai ficar lá em cima. Então, o cliente vai falar, você tem algo mais simples? É o que você vai ouvir. Ou você vai encher de coisas e não vai computar o valor, porque vai ficar muito alto. Outra coisa, faça uma pesquisa de mercado onde você vai buscar, olha só, se já existe o produto igual ou semelhante ao que você vai criar
Se já tem, procure saber quais os pontos fortes desse produto, quais os pontos fracos desse produto, os valores e a utilidade dele e os compradores. Como assim, Cida? Eu vou saber se já tem um produto, eu vou ver, eu vou fazer uma pesquisa, quais são os pontos fortes dele. Por exemplo, é durável, é bonito, é decorativo, pode usar depois. Tudo isso é ponto forte. Ponto fraco, é descartável, vai descorar, é só para entrega, não cabe nada, só cabe aquele produto. Tem berço, o berço é colado, a pessoa não vai reutilizar. Pontos fracos. Valores. É caro? Não é? O que que eu vou ter que investir? Qual é a utilidade? É o que eu acabei de falar. Vai poder tirar o berço e usar a caixa? Vai poder guardar coisas dentro? Vai poder usar como objeto decorativo? Como é que vai ser? E os compradores? É um público isolado? É um público mais amplo que você pode abrir para todos os outros segmentos? Ou é aquele público bem selecionado para esse produto? Tudo isso você tem que saber, porque tudo isso implica nas vendas. Se não existe o produto que você vai lançar, aí você tem que fazer uma pesquisa também, só que diferente. Você vai fazer uma pesquisa com o futuro público-alvo do negócio, para saber qual a porcentagem de interesse positivo para esse produto. Assim, você poderá levar o foco desse projeto onde realmente é necessário e onde vai agregar valor aos seus clientes. Eu acho que está escrito aqui, ó. Isso, valor para os seus clientes. O que que eu quero dizer com isso aqui? Gente, esse negócio aqui ele me incomoda, sabia? Vou deixar ele aqui. O que que eu quero dizer com isso aqui? Se não existe esse produto. Por que que eu estou falando isso? Eu tenho muita vontade de montar uma linha pet. Por que uma linha pet? Eu soube de uma pessoa que tem um crematório de animais. E morreu, você não quer enterrar, não quer jogar fora. Antigamente, na minha época, quando o cachorro morria, a gente fazia enterrinho, punha cruzinha, a gente chorava, né? Que era criança. Quando a gente não ficava sabendo, o pai jogava num lote vago, eu mesmo, quando eu morava na fábrica ali embaixo, direto o cachorro morria, o que eles faziam? Jogava lá. Então, hoje, como cachorro, pet, gato, essas coisas tudo, hoje está sendo assim muito visado, é crime, é proibido, é tanta coisa. Então, eles começaram a desenvolver crematórios para animais. E na nossa loja também, muitas pessoas já compraram caixas para enterrar pet, para enterrar o gatinho que morreu, o cachorrinho. Eu já vendi até para enterrar passarinho. Falei assim, gente, eu estou vendo surgir aqui um nicho de mercado. Então, vamos pesquisar? Vamos. Então, se o que você vai criar não tem, você tem que fazer uma pesquisa de mercado. Eu fiz essa pesquisa de mercado e eu vi que o mercado é carente aqui. Se é carente aqui, é carente também na sua cidade. Ninguém nunca criou, ninguém nunca inventou. Ó, deixo para vocês aí, ó. Mas aqui eu não tenho tempo de inventar mais nada, gente. Eu tenho que colocar em prática o que eu já tenho. Deixar tudo em movimento. Então, tá. Até aqui tá tudo entendido, né? Então, vamos passar para a próxima aula. Olha, deixa eu tirar esse trem daqui. Pronto. Temos que definir, né? Qual será a finalidade das caixas, do produto ou do serviço. Se você está falando de serviço, tem coleção de serviço? Eu não digo uma coleção, mas, por exemplo, lá na nossa loja, nós temos os serviços. O que são serviços? Colocar as caixas, os produtos dentro das caixas para o cliente. O cliente vai fazer 200 caixas. Eu vou fazer a caixa. Se ele quiser que eu coloque o produto dentro, aí eu tenho que cobrar dele para o serviço de colocar dentro, porque os funcionários vão ficar lá. Tira da embalagem, limpa da embalagem, tira a etiqueta, que a gente não pode colocar os copos, por exemplo, dentro das caixas com aquela etiquetona com código de barras no fundo. Às vezes tem que passar álcool, às vezes tem que lavar, tem que limpar. Então, não é só você colocar dentro. Então, chama manuseio. A gente tem esse serviço de manuseio, a gente tem o serviço de mão de obra de laço,
de laço Chanel, de laço duplo, de laço simples. Final de ano, o pessoal quer muito, leva as fitas aramadas e nós fazemos os laços. Então, você tem coleção de serviços também, onde você tem que precificar esses serviços. Ah, o cliente quer que eu monte a árvore de Natal dele. Gente, final de ano, você que sabe fazer laço e você anuncia que você monta a árvore de Natal, tem gente que você cobra por hora. A pessoa quer que você vá na casa dela, quando você chega lá, você fala, nossa, eu vou montar essa árvore. Você chega lá, a árvore é desse tamanhozinho. É, já fiz, já aconteceu. E já aconteceu também de chegar e ser árvore assim da entrada do prédio, normal. Então, são serviços, a pessoa quer que você faz, por exemplo, é uma impressão, uma arte, tudo isso é serviço. Por isso que você tem que ter uma tabela de caixas padrão e uma tabela de serviços e variações, entendeu? Aí eu tenho que saber isso aqui, eu tenho que definir qual será a finalidade das caixas do produto ou do serviço. Vai ser para quem essas caixas? Vai ser para vender no varejo? Vamos supor que eu tenho uma papelaria. Aí eu vou colocar lá, chegou, a gente vende aqui para papelaria tributária. Eles encomendam 200, 300, 400, 500 caixas, porque as escolas pedem caixa de camisa na lista de material. Mais uma deixa para vocês aí, ó. As escolas que pedem caixa na lista, vai atrás, liga, pergunta. Eu já coloquei um vídeo, já fiz um vídeo sobre isso, aula sobre venda, como captar clientes. Assiste lá que você vai ver. Esse é para o consumidor final, vai comprar no varejo. Vendas para revenda, esse aqui cabe em papelaria também. Eu vou comprar e vou revender. Eu tenho uma loja de papelaria, vamos papelaria mesmo. Eu tenho uma papelaria, eu vou comprar suas caixas e vou revender para um consumidor final. Vendas para agregar valor. Eu tenho uma loja de presentes, tenho os presentes, mas os meus clientes estão pedindo caixas para eu montar kits de presentes. Aí eu vou revender para agregar valor ao meu produto, ou seja, eu vou comprar essa caixa e dentro dessa caixa eu vou colocar brinco, eu vou colocar bombom, eu vou colocar prendedorzinho de cabelo, vou colocar umas pirainhas, vou fazer uns kitzinhos de blush com mini sombra, com batom. Então, eu quero para agregar valor ao meu produto. Quando é para agregar valor ao produto, o cliente não põe muito preço na caixa, não, porque ele já está pondo o produto e já está pondo na caixa. Então, por que você tem que saber isso? Na hora de você precificar, você vai entender por que você tem que saber isso. E para vender no varejo, a pessoa vai vender uma caixa só, ela vai vender só a caixa, você já pode colocar um pouquinho a mais. Não, eu vou revender, então já tem que ser um preço mais baixo. Então, você vai saber isso lá na frente. Qual será o segmento que você vai começar? Por que eu sublinhei aqui começar? Porque é começar mesmo, você não precisa ficar presa em um segmento, você não precisa ficar focado e preso. Ai, gente, qual área da cartonagem que eu vou atuar? Qual o segmento que eu vou trabalhar? Não precisa, você só precisa saber em qual segmento você vai começar. Porque quando você começar em um segmento, o próprio sistema vai te encaminhando para aquele segmento, ou para todos, ou para um só. Isso aí deixa a água passar embaixo da ponte, só foca em ter as suas tabelas, as suas coleções, o seu portfólio. Quem faz parte dos ciclos da gestão sabe do que eu estou falando, né? Quem não faz, me procura depois para saber os ciclos da gestão, onde vai abrir sua mente empresarial, para que você enxergue o seu negócio como empresa e aprenda a agir como empresário. Só assim você vai conseguir ter o seu prolabore, ter o seu salário e começar a enxergar e ter, não só ver, mas ter a vida financeira que você sempre quis. Aquela qualidade de vida que quando a gente compra um curso, quando a gente começa um negócio, você almeja tanto, mas por não ter gestão, você não consegue chegar lá. Me procura depois que a gente conversa.
Qual será o segmento que você vai começar? Eu coloquei aqui alguns exemplos: corporativo, festas, docerias, profissionais liberais, presentes. Depois que você souber que tipo de segmento você vai atuar, fica mais fácil para definir o que você vai criar. Cida, o que que tem aqui no corporativo? Vou falar dos meus, tá? Nesse corporativo aqui, advogados, dentistas, clínicas de estética, concessionárias, construtoras enormes de empreendimentos imobiliários, alguns que eu estou citando. Festas. Eu vou especializar em festas. Dentro de festas, festa é o geral, mas dentro de festas tem segmentos de casamento, batizado, aniversário, formatura. Gente, é muita coisa. Você viu que dentro de corporativo, quantas coisas eu citei? Dentro de festa, quantas coisas eu citei? Docerias, panificadoras, confeitarias, bombonier, as doceiras que estão à sua volta e festas também. Salão de festa também, tá? Profissionais liberais, o que é isso, Cida? Cerimoniais, que fazem muita caixa para entregar para a noiva, fotógrafos, sabe aquelas pessoas que têm uma profissão, que precisa entregar uma caixa, que precisa fazer alguma coisa e não vai comprar muito, mas precisa de 10, 20, 30, sabe quando as pessoas vão fazer o TCC da faculdade, que tem que entregar aquelas coisas todas? Eu faço muita caixa para isso. Onde eles entregam o TCC deles naquela caixa. Arquitetos para entregar projetos. Então, são aqueles profissionais que estão sempre precisando de uma caixa. Gente, o universo da cartonagem é uma coisa, por isso que eu chamo vocês de cartonautas, porque vocês são astronautas da cartonagem, viajando no meio do universo, com tantas coisas para você pegar e você não sabe qual. Então, você fica ali flutuando. E aqui, nosso curso Minha Fábrica de Caixas, o nosso curso Caixas Flex de Lucro, e a nossa assinatura Ciclos da Gestão é para direcionar você, cartonauta, a não ficar voando entre as estrelas, as oportunidades e, no fim, ficar chupando o dedo, né? Então, eu estou aqui para te guiar, para te incentivar, para te jogar para frente. Não precisa ser só caixa, pode ser qualquer coisa, mas vai, não desiste, não. Fica o pé e fala, é aqui que eu vou vencer e acabou. Porque se não for com caixas, vai ter que ser com outra coisa. Você não vai ficar sentado no sofá esperando as pessoas te dar tudo que você precisa, sendo que você é saudável, você vê, você enxerga, você fala, você anda, você é capaz e você tem que fazer o seu dinheiro, pelo menos para o seu sustento, né? É tão ruim pedir dinheiro para os outros, gente, é tão chato, né? Então, sabe, olha para dentro de você e fala, você é capaz. E aqui, gente, todos esses vídeos que eu coloco, é assim, 26 anos de experiência, sabe? Não foi ninguém que me falou e nem nada que eu assisti, não. Foi coisas que eu vivi. Eu estou ensinando para você da maneira que ninguém me ensinou, de um jeito fácil, com uma linguagem simples e com aulas práticas. Sabe, eu não só falo o que você tem que fazer, eu te mostro. Então, vamos lá continuar essa aula que ela tá maravilhosa. Eu amei fazer essa aula, gente. Aqui, mais alguns exemplos que eu coloquei aqui, ó. Festas, docerias, profissionais liberais, escolas corporativas, que eu quis colocar mais espaçadinho para vocês enxergar. Então, vamos passar para outra aula. Independente do segmento... Ué, eu não sabia que se eu clicasse aqui eu voltava para essa tela, gente. Olha, gostei. Independente do segmento, antes de tudo, temos que ter algumas informações. Por isso que eu estou falando, não é só você chegar como Vaz Goiaba, jogar um papelão lá e vou fazer uma caixa. Não, para com isso. Isso é falta de maturidade, é não ser empresário do jeito que você deve ser. Então, independente do seu segmento, antes de tudo, temos que saber algumas informações. O que que eu tenho que fazer? Preciso saber quais os produtos que vão ser vendidos no segmento que eu vou escolher.
Ah, eu vou escolher o segmento de caixa de caixa de sapato, ó, de loja de sapato. Aí eu tenho que saber, né? Saber o que que vende mais para eu começar certo. O que que vende mais dentro da loja de sapato? Sapato, né? É, pois é, mas dentro de sapato tem as categorias, tem infantil, tem de bebê, dentro da loja de sapato tem cinto, tem meias, tem tênis, tem sapato de salto, tem sapatos para adolescentes. Não é só fazer caixa de sapato, não. Todo segmento tem aquele produto que vende mais. Então, eu tenho que saber primeiro quais os produtos que são vendidos no segmento que eu escolhi, ou que o cliente me procurou, tá? Cliente te procurou. Aí você vai ter que entender um pouco do segmento dele. Você vai pesquisar? Não. Se o cliente está na sua frente, você vai fazer pesquisa com ele, dentro da necessidade dele. Saber o que que vende mais para você começar por aquele produto, você vai começar certo. Tem que saber as dimensões desse produto, né? Que eu não vou fazer de qualquer jeito. Vamos imaginar que nós vamos fazer caixa para sapato masculino. Aí eu vou falar, eu vou na internet caixa de sapato. Não. Eu vou fazer a caixa pelo maior sapato. Porque eu não vou fazer uma caixa para o número 37, uma caixa para o número 35, uma para o 42. Não. Eu tenho que fazer, porque o cliente ele vai comprar o máximo de caixas todas iguais e com a logo dele, personalizada, na cor dele. Eu não vou ficar fazendo vários tamanhos de caixa de sapato, sendo que eu posso facilitar para ele e para mim. Quanto menos medidas eu fizer, mais vai render o meu serviço, mais rápido eu vou entregar. No meu curso de caixas, eu sempre ensino, gente, a moeda corrente do artesanato não é dinheiro. Não é. É tempo. Se você ganha no tempo, você ganha dinheiro. Agora, se você pega uma coisa e fica enrolando, 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 cheio de coisa demais, aquela coisa que você fala assim, meu Deus do céu, eu não vou terminar isso aqui nunca mais, você não ganha dinheiro. Porque você já poderia estar fazendo outra encomenda, criando uma nova coleção, e você está ali presa naquele produto que você falou para o cliente, ah, vamos colocar isso, não, vamos fazer essa dessa medida, essa dessa medida, essa aqui com a tampa assim, não faça isso. Faça o mais simples possível. Tá bom? Eu tenho que saber quantos itens, quantos produtos vão em uma caixa. Cida, mas na caixa de sapato vem um sapato, sim. Mas tem sapato que vem um kit com a carteira, com um cinto. Gente, informação, meu esposo sempre fala, informação nunca é muito. Quanto mais informações você tiver, você vai falar, não vou perguntar isso para o cliente, não, que isso aqui é tão, né? Não é não. Uma pergunta pequenininha vai resolver um monte de coisas. Enquanto você vai conversando, você vai anotando tudo que aquela pessoa está falando, o que que é, quantas são, quantas ela vai querer fazer. Aí depois eu vou chegar nesse negócio de quantas ela vai querer fazer. Agora, vamos lá. Você tem que saber se os produtos que vai colocar dentro são pesados, são frágeis, são úmidos, são irregulares. Isso daqui tem a ver ser irregular. Gente, tem produto que não dá para você medir. É uma ponta para um lado, é uma ponta para o outro, principalmente produtos de decoração. Sabe assim, você vai fazer caixa para colocar imagem, o pé da imagem é dessa altura, o santo é comprido, é fininho, é um trem assim tão desregulado que aí você tem que fazer uma medida ali que dá para colocar 3, 4 tamanhos dentro. Então, você tem que saber o que que vai colocar dentro. Ah, por que que eu tenho que saber se é pesado? Porque se for pesado, você não vai poder fazer flex, né, gente? Se for muito pesado, você vai ter que fazer uma caixa rígida. Ah, se for coisa de quebrar, aí eu vou ter que fazer uma caixa mais ajustada, vou ter que ensinar a pessoa a colocar um papel de seda, uma coisa. Então, tudo isso você tem que saber antes de cortar uma caixa. Quando você colocar o papelão em cima da mesa, você vai lembrar de mim. O que é que você vai fazer com essa caixa? Para quem que é essa caixa? O que que vai colocar aí dentro? Qual tipo de consumidor que vai comprar essa caixa? Então, você não pode fazer de qualquer jeito. Tudo isso vai determinar o processo de fabricação da sua caixa, a gramatura do papel, a medida, os modelos e muito mais. Então, vamos passar para outra coisa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se você tiver na Hotmart, deixa as dúvidas lá no grupo,
tá? Lá no grupo a gente tirar as dúvidas. Se você está me assistindo pelo YouTube, deixa as dúvidas aqui embaixo nos comentários, que pode demorar um pouquinho, mas eu respondo. Aqui. Eu já decidi que nós vamos pegar como exemplo as docerias. Eu gosto desse exemplo, depois eu vou contar para vocês por quê. Eu já conversei com a minha cliente que me procurou, ela tem uma confeitaria e ela quer caixas para a doceria dela, para a confeitaria dela. Tá. O que que faz? O que que fabrica numa confeitaria? Coloquei aqui alguns exemplos, claro que é muito mais que isso. Bombons e trufas, cupcakes, potes com doces, brigadeiros, bolo vende inteiro, vende de pedaço, tem aquele bolo de rolo. Eu mesmo tenho uma cliente que eu fiz caixas para ela há muito tempo para o bolo de rolo. Tem bolachas, tem biscoitos, gente, é tanta coisa numa doceria. Então, aqui está um pouco do que se fabrica dentro da doceria. Mas, o que eu falei lá atrás? De acordo com a cliente, os itens mais vendidos são os brigadeiros, bombons e trufas. O que eu falei lá atrás? Olha aqui. O que a gente tem que saber? Preciso saber quais os produtos são vendidos nesse segmento e saber o que vende mais para eu começar certo. Então, eu já conversei com ela. Qual você vende mais? Ela falou, ai, Cida, o que eu mais vendo é brigadeiro, trufa e bombom. Ah, então tá. Ela já me passou a medida de um bombom, é claro que eu já falei, então me fala, quanto que mede um bombom? Aí, um bombom mede de 3 por 3, por 4, por 3,5 de altura, tá. E as forminhas que você usa? Ah, eu uso aquela sanfonadinha, que é uma molinha de aniversário, umas antigas, que ainda usa bastante, mas o que eu uso mais mesmo para festa, para entregar para a pessoa, são aquelas quadradinhas de papel. Elas vão falar assim, com papelzinho molinho. Aí você já sabe que ela está falando do triplex ou de um papel com gramatura de 180, né? Que é aquela. Tá, e qual que é a medida dessa forminha? Você tem uma forminha dessa para eu poder fazer medida? Ah, eu tenho sim. Você pode me arrumar aí umas 20 forminhas dessa? Umas 3, umas 5 ou uma, se você tiver? Ah, eu posso sim. Aí qual que é a medida da forminha? A medida da forminha é 3,5 por 3,5 por 2. E nessa forminha aqui você coloca esses 3 tipos de doces, os brigadeiros, os bombons e as trufas. Sim, nessa forminha eu uso esses 3 tipos de doces, que são os que eu mais vendo, ok? As trufas e os brigadeiros também são colocados nessa forma. A trufa do, a trufa dos três produtos, a trufa é o mais alto. Sabe, trufa é aquele bombonzão maior, né? Que ele tem até 3,5 de altura, quase 4. Agora, olha aqui, agora que eu já sei tudo, eu vou decidir os tamanhos das caixas de acordo com a quantidade de produtos que eu vou colocar dentro, ou que o seu cliente vai falar para você. Cida, eu quero caixa para isso, para isso, para isso, para tantos, tantos e tantos. Aí você vai desenvolver dentro do que ela falou. Mas se você ainda não tem um cliente, você vai desenvolver, vai fazer uma pesquisa, no telefone ou na internet, e vai ver os tamanhos das caixas, os modelos, aí você vai ter uma noção para criar a sua coleção de caixas para bombons. Depois, vou criar as variações de cada tamanho. Em seguida, vou definir cores e personalização com o cliente. Não está escrito errado aqui, ó. E aqui também. Produtos com 2 L's. Mas tá bom. Depois eu mudo. Então, gente, agora a gente já atendeu o cliente já me falou o que ele quer, como que ele quer, e agora nós vamos para frente. Ó, a cliente, ó, deixa eu colocar esse negócio aqui para não atrapalhar a noite. Deixa eu tirar ele aqui. Aqui. A cliente quer caixas para 3, 6, 9, 12, 16 e 20 bombons. Por que eu coloquei essas medidas aqui?
Porque eu quero que você que está assistindo esse vídeo, que faz caixas, principalmente as minhas alunas, vai fazer de tarefa para mim, tarefa para casa. Uma caixa de cada com tampa simples. E depois nós vamos fazer uma outra tarefa. Presta bastante atenção. Você vai aprender agora como que você vai fazer as medidas dessas caixas. E eu quero como tarefa. Hoje é dia 5/5/2023. Eu vou dar 10 dias para vocês fazerem essa tarefa. Caixa para 3, 6, 9, 12, 16 e 20 bombons. Eu quero ver as fotos. Quem fizer, eu vou dar um presente. Agora, que eu já sei o que a minha cliente quer, eu vou pegar uma forminha e vou criar as medidas das caixas. Aí, eu coloquei aqui para vocês verem. Essa forminha aqui, que é aquela de aniversário antiga que a gente usava muito, que usa muito ainda. Essa forminha que ela é molinha, né? Ela é de papel, um papelzinho de seda, não, ele não é papel de seda, não. Ele é um papelzinho sulfite, 70 gramas, e ela é frisadinha. Então, ela é maleável. Se eu colocar, por exemplo, brigadeiro e colocar numa caixa redonda, vai caber um monte, porque ela ajusta. Já essa aqui, ó, que é uma forminha mais rígida, por isso as caixas devem ser criadas com base nela, porque ela não tem ajuste. Ela é quadradinha, ela vai ficar quadradinha, se você apertar, vai amassar, os doces vão sair do lugar e não vai dar certo. Então, como eu disse, se eu fosse uma loja de sapato, eu tenho que fazer a caixa pelo tamanho maior do sapato. Como é chocolates, eu tenho que fazer pela forminha rígida, porque é ela que vai ditar as regras das medidas, porque ela não cede. Então, é um modelo padrão usado para vários doces, inclusive bombons, trufas e brigadeiros, né? Então, dessa forma, o cliente terá a liberdade de usar qualquer uma das forminhas na hora de vender ou entregar seus doces. Olha o jeito que eu escrevi entregar. Ou entregar seus doces. Então, não importa a forminha que ela vai usar, as caixas que você vai fazer, vai poder colocar as duas forminhas. Estamos entendidos? Vamos passar para a próxima aula. Ó, olha aqui que legal, gente. Vou tirar esse negócio daqui. Foi ele aqui? Não. Foi ele aqui. Vamos criar. Olha só. Se a forminha mede 3,5 por 3,5, vamos sempre dar uma folga para que tenha uma mobilidade dentro das caixas. Essa caixinha aqui, ela mede 8 por 8 por 4. 4 centímetros é a medida padrão dos chocolates. Está até aqui embaixo, ó. A altura padrão para chocolates é 4. Sempre que você for fazer caixa para chocolate, 4 centímetros de altura. Essa caixa aqui, ela cabe 4 forminhas dessa aqui, ó. Esse aqui é o tamanho da forminha. Por que que eu estou falando 4? Porque eu tenho que deixar uma folga. A forminha mede 3,5 por 3,5. Se eu fizer a caixa para 3,5 por 3,5, hora de colocar, hora de tirar um docinho, ela vai ficar apertada, vai ficar aquela coisa assim. E às vezes a forminha foi feita numa gramatura maior, ela não vai entrar. Então você sempre tem que deixar uma folga, uma sangriazinha para dar uma articulada melhor. Então, essa daqui cabe 4 bombons nessa forminha. Mas se for nessa molinha, cabe 5. Às vezes até 6, dependendo do tamanho do chocolate. Então, se a forminha mede 3,5 por 3,5, vamos sempre dar uma folga para que tenha mobilidade dentro da caixa. Vamos fazer como se a forminha tivesse 4 por 4. Isso, gente, é para todos os produtos. O número do sapato é 43. Vamos colocar aquele médio aí, 27, 28 centímetros. Eu vou fazer a caixa com 30, 31. Porque aí vai colocar uns pés assim trocados, às vezes fica mais para lá do que para cá, tem que deixar uma folguinha, porque tem aquele papel que eles colocam por dentro, tem um papel de seda, então a gente vai dar sempre essa folga.
Agora nós vamos começar aqui a caixa para 3 bombons, que foi a que a cliente pediu. Através dessa daqui que eu estou ensinando, você vai fazer todas as outras na tarefa, tá bom? Você vai usar esse mesmo método de medida. Então, aqui, a forminha, isso aqui são as 3 forminhas. Aqui ela tem 4 e aqui ela tem 12, porque são 3 vezes 4, 12, né? Então, caixa para 3 doces, medida da caixa 4 por 12 por 4 centímetros de altura. Tá entendendo aqui até agora? Agora, que já criamos as caixas para 3 doces, tá aqui, criada. Vamos definir as variações, tá? Você vai mostrar para o seu cliente, porque ela sabe que ela quer caixa para colocar bombom. Gente, o cliente não sabe o que ele quer. Ela quer resolver o problema dela. Já ouviu falar social media e as pessoas falando assim, você tem que entender qual que é a dor do seu cliente. Eu não entendia isso. Eu falava, gente, que dor. Em vez da pessoa falar assim, qual que é a necessidade que ele está tendo, qual que é o problema que ele está tendo, o que que ele está querendo resolver, não falar a dor. Aí, como a gente não entende essa linguagem, aí eu fui especulando, assim, a dor é o problema do cliente. Qual que é o problema da minha cliente? Ela não tem caixa para colocar os chocolates, mas ela quer colocar caixa para 3, para 6, 9, 12, já esqueci. Então, ela sabe que ela quer caixas, mas ela não sabe falar, eu quero aquela com tampa gaveta, eu quero com tampa com visor. Talvez ela até saiba, mas ela não tem muita noção. Então, você que é o especialista, você que é a empresa especializada em caixas, é você que vai falar para ele o que que ele quer. Então, você fala assim, olha, dona Joana, eu vou criar uma coleção de caixas para a senhora. Ai, você vai criar? Vou. Depois a gente vai ajustando e você vem criar. Então, vamos colocar uma variação. A sua tabela padrão tem que vir com a tampa simples. Todas, tampas simples. Por quê? Cida simples. Não pode ser a de acetato? Não. Não pode ser a tampa gaveta? Também não. Por que que não pode ser? Porque a que mais vende é a tampa simples. E é através da tampa simples que você vai colocar as variações das outras, porque é a mais barata, é a mais básica. Então, você sempre faz o primeiro padrão e do padrão você começa a agregar valores, variações e personalizações. Então, vamos colocar. Caixa para 3 bombons. Nossa coleção vai ter caixa para 3 bombons com a tampa simples. Vai ter a caixa para 3 bombons com a tampa de acetato toda transparente. E você pode fazer a tampa simples também com visor, que vai ficar muito bonita. Essas fotos eu peguei na internet, tá, gente? E essa daqui com a tampinha gaveta. Olha que fofura! Olha isso! Isso aqui vocês têm que deixar de pronta entrega, mas não é montada. Você faz pacotes de 50 e deixa desmontada, passa no plástico filme, escreve caixa, tal, medida, tal. Então, a nossa coleção vai ser dessas 3 variações. Só que essa aqui é o preço padrão. Aí o cliente quer a tampa de acetato. Aí o que você vai fazer? Ficha técnica de todas elas. Você que não está no meu curso aqui de gestão, lá no nosso curso de gestão, eu ensino fazer a ficha técnica, disponibilizo uma ficha técnica que as meninas me compram, que eu criei e que eu uso até hoje para fazer os meus orçamentos. Você coloca lá o código, a medida, o que que você gastou, o que que você não gastou, todos os itens que você gastou na caixa. Tem um campo onde você vai colocar o seu custo fixo aproximado, porque para você saber todo o seu custo fixo, tem todo um processo que as minhas alunas já estão fazendo, né? E aí você põe lá um valor X, eu sempre peço para elas colocarem 50% de custo fixo e o lucro. Porque quando você faz, a maioria nem faz ficha técnica. Quando você vai fazer uma precificação de um produto, geralmente só coloca a matéria-prima e coloca 100%. Tá errado. Não é assim.
Então, quem é minha aluna aí vai fazer a ficha técnica de cada produto desse e vai colocar o preço. Vou ver aqui qual que é a próxima tela. Agora, essa aqui é a última tela, gente. Eu vou enumerar aqui o passo a passo de tudo para você não se perder. Agora aqui, vou colocar esse negócio aqui em cima. Passo a passo da criação. Primeiro, vai criar as medidas de acordo com o produto. Nós já fizemos, já falei isso. Depois você vai definir as variações de tampa, a personalização, se vai laço, se vai... Deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês. Isso aqui é só um etc. O que o meu cliente vai poder colocar nessa caixa? Ele vai poder personalizar? Não, porque eu não tenho impressora. Tá. Mas tem uma gráfica rápida aqui perto de casa. Tem meu irmão também que tem impressora. Então, se de tudo a pessoa quiser, eu vou colocar a impressão. Tá. Ele vai poder fazer laço? Não, porque eu não sei fazer laço. Então, você vai lá no meu canal no YouTube, ou aqui no canal do YouTube, se você estiver assistindo aqui, tem 4 vídeos meus ensinando a fazer laço. Todos os laços que eu faço na loja, que o meu cliente me pede. Bem, atende aqui, por favor, o Wagner está me ligando. Todo cliente pede, eu tenho nessas aulas. Todo mundo que faz caixa tem obrigação de saber fazer laço. Você não pode fazer caixa, trabalhar com artesanato e não fazer laço. É proibido. Ah, eu adoro fazer caixa, sou ótimo para fazer caixa, mas no laço, menina, acaba com isso. Homens também. Meu vendedor divino faz laços lindos na loja. Meu esposo fazia um monte de laços quando eu estava de resguardo, quando a gente ia para a feira hippie. Ele que fazia os laços. Não é coisa de mulher, é coisa de ganhar dinheiro. Então, você tem obrigação de saber fazer laços. Imagina o cliente te encomenda uma caixa e fala assim, nossa, eu amei essas caixas, faz uns laços para mim, rosa, nessa aqui você faz, você fala, ai, nossa, você me desculpa, o laço eu não sei fazer, pelo amor de Deus, isso não pode acontecer. Depois que você já sabe as variações que você vai colocar, você vai fazer uma ficha técnica definindo o valor unitário. Valor unitário da caixa tampa simples, valor unitário da caixa tampa gaveta, valor unitário da caixa tampa de acetato. Você tem que ter o valor de cada um, porque os valores vão ficar diferentes. Não fica nesse negócio assim, ah, quanto que você vende na sua região? Não tem esse negócio de vender na região, gente. Aqui, eu compro 1 tonelada de papelão por mês. Eu consumo, em média, de 150 quilos de cola por mês. Você não pode colocar o meu preço, porque o meu custo é diferente. Meu produto passa nas mãos de 13 funcionários. E ainda tem a venda, ainda tem a taxa do cartão, tem a comissão dos vendedores. Então, eu não posso, você não pode colocar preço no seu produto baseado no que você viu na internet, porque o custo daquela pessoa é um, o meu é outro. Às vezes você mora numa cidade que não tem nada disso. Aí você tem que pedir de fora. Aí você tem que incluir frete, tem que incluir tudo. Você pagou mais caro porque você comprou menos. Então, tem que ter ficha técnica com os custos que você pagou e não baseado no que eu estou fazendo. Estamos entendidos? Isso tem que existir da maneira certa. Então, nós já falamos, criar medidas de acordo com o produto, definir as variações de tampa. Gente, deixa eu dar uma parada aqui nessas variações. Eu não tenho ela aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu acho que é de serviço, eu não tenho aqui. Não, não tenho. Porque eu estou refazendo ela. Essa daqui é a minha tabela de caixa padrão. Ela não está toda aqui, ó. Aqui tem todos os tamanhos de caixa que eu mais vendo. Essa tabela está disponível para venda. Eu demorei mais de 6 anos para elaborar essas tabelas aqui.
calcular, fazer ficha técnica disso, fazer ficha técnica daquilo. Aí a pessoa fala assim, mas você já falou que eu não posso vender do preço que você vende. Sim, você não pode. Só que aqui você tem uma base de valor, de medida, de código, de tudo, tá vendo? Aí desse valor aqui você pode vender para o seu cliente com desconto de 20%, de 15%, mais ou menos por aí. E eu tenho também a tabela de serviços, que é a tabela de variação, desde impressão, de hot stamp, de tampa livro, de fechamento com fita, fechamento com elástico, disso, daquilo, um monte de coisa. Tem isso também. Também está disponível para venda. Quem quiser, me procura, tá bom? Tá. Agora você vai definir qual a quantidade mínima que você vai vender. Você vai vender só uma caixa? Pode vender, você pode colocar aí onde você mora. Embale aqui o seu presente. Aí você faz caixa para carteira, caixa para agenda, caixa para livro, caixa para camisa, caixa para isso, caixa para aquilo. Você não vai ficar sem dinheiro. Além de você vender para quem revende, você também pode embalar presentes. Foi assim que eu comecei. Depois o cliente foi me pedindo uma coisa, foi pedindo outra. Aí você começa a ganhar dinheiro. Quando você põe para embalar presente, muitas pessoas vêm atrás de você. Ah, tá. Vou vender uma. Ok, é varejo. Varejo tem que ter papel de seda, tem que ter laço. Entrou o laço que você tem que aprender a fazer, né? E se for pacote? Eu vendo mínimo de 10. Aí, 10, se for 10 caixas, é um preço. Se for 50, eu já pulo para 50. Eu dou um descontinho de 5%. Nossa, mas eu vou querer, dona Bilu, eu vou querer 500. Ah, quanto tempo você vai querer 500 caixas? Olha, pode ser para o mês que vem, gente. Método Agile, caixa flex. Você faz 500 caixas assim. Você sabe, é incrível nosso método de corte ágil e caixa flex. Então, você pode pegar assim, você pode fazer, você pode sonhar. Se você quiser viver só de caixa flex, você vive. Você não precisa nem tocar em caixa rígida. Só flex. Você vai virar especialista, vai ficar louca. Ninguém vai te deixar em paz. Ah, e para vender peças avulsas no varejo, o valor é diferente com acessórios e variações. Criar tabela padrão, que eu acabei de falar, e criar também a tabela de variações. São tantas variações que podem ser colocadas numa caixa, gente. E quando você vai fazer uma venda, o que acontece? Onde foi que eu apertei aquela hora, gente, que eu... Eu tô surpresa, gente, porque eu tô aprendendo a mexer agora nesse programa aqui, tá? O que que acontece quando você atende um cliente? Você vai vender uma caixa. Eu sempre uso essa caixa de exemplo, gente, porque é o que é que tá aqui, viu? A pessoa fala assim, Cris, eu queria umas caixas para colocar um batom e uma sombra. Você podia fazer o orçamento para mim. Tá. Aí você vai falar assim, batom e uma sombra? O que que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Que tamanho que é o batom? Ai, Cida, batom em tamanho normal. Era. Esse aqui é um batom, tamanho normal, tradicional, né? Vou até passar. Esse aqui é um batom tradicional. Mas agora tem batom com pincel, batom com espuminha, batom redondinho, batom formato de moranguinho, formato de ursinho, batom que tem batom de cá, tem batom de cá, sombra. Tem sombra que é pequenininho, tem sombra que é comprido, tem sombra que é estojo. É o que eu acabei de falar para vocês no começo desse vídeo. O que que você tem que perguntar? O que que vai dentro e quais são as medidas do que vai dentro. Então, se eu sei que é um batom comum, ó, batom comum, e uma sombra redondinha, ou não, vai um batom e um cremezinho para as mãos. Gente, essa caixinha aqui é top, ó. Ela mede 8 por 8 por 4. Ah, Cida, mas não vai isso não. Vai dois esmaltes. Aproveitar que tá aqui, ó. Dois esmaltes. Aí vai uma mini lixinha, vai não sei mais o quê, vai não sei mais o quê.
Aí você vai ver, olha, você tem um batom que você quer colocar dentro? Aí você vai perguntar, não, eu tenho sim, vai ser isso, isso. Você pode mandar para minhas medidas ou mandar para mim o produto que fica melhor e você vai desenvolver. Aí você fez o orçamento, né? Tampa simples. Aí ela vai falar assim, Cris, e se for com a tampinha transparente? Aí você fala, olha, se for com a tampinha transparente, eu vou fazer o cálculo e te mando. Não, não. Você já tem que ter esse cálculo. Cida, mas como que eu vou saber o cálculo dessa caixa? Dessa não, mas você vai saber a porcentagem que você vai jogar em cima para ser tampa transparente. Ah, Cida, eu queria daquela caixinha colada aqui, ó, daquela tampinha colada, aquela que não sai, eles falam é assim, né? Aí você fala, não, daquela lá eu vou ver também. Aí você já tem que ter lá na sua tabela de serviços e de variações. Bom, se for com a tampinha acoplada, fica mais tanto. Cida, se for, sabe aquela tampinha assim que parece um livro quando você abre, assim, que ela é embaixo, assim, não sei. Ah, com aquela é mais tanto. Você faz na hora para o cliente. E se eu quiser um laço, se eu quiser isso, se eu quiser aquilo? Ah, tá, vou olhar aqui para você. Vai na sua tabela de serviço com laço. A caixa é desse tamanho, então vai ser fita número 3. Com laço fica mais um e pouco. Se eu quiser uma rendinha, se eu quiser uma florzinha, sabe? O cliente nunca vai te pedir um orçamento só. Às vezes ele nem vai fazer. Gente, eu tinha tanta birra de orçamento. Nossa, gente, é um tal de pedir orçamento, diz pedir orçamento daquilo, depois que você faz ali, e se ela voar? E se ela for do avesso? E se ela for furta-cor? E se sair uma coisa voando de dentro dela? O cliente, a mente dele vai embora e você tem que estar preparado para isso. Você não pode ficar, vou calcular e te mando daqui a pouco. Vou fazer assim e te mando daqui a pouco. Sabe? Se você já tem ali, fala só um minutinho que eu já vou te falar. Tchop, 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 tchop. Ó, se for assim, fica tanto. Mas e se for com laço? Se for, fica mais tanto. Aí se for que fica mais tanto. A hora que ela terminar, fala assim, ó, agora que você já sabe os valores, eu vou te mandar o orçamento todo especificadinho, tudo que você pediu, e aí se você quiser ir tirando algumas coisas, você já sabe os valores, você mesmo vai adequando ao preço da sua caixa, se não combinado. Sim, tá. Então, quer dizer, você tem que estar sempre preparado, não ficar aí. Por quê? Por quê, gente? Eu fiz uma enquete no Instagram, qual que era a maior dificuldade da empresa? Era vendas, era gestão, era isso, coloquei um monte de coisa. Vendas, 100% das pessoas, a maior dificuldade é venda. Por quê? Porque não tem um conhecimento profundo do que ela vende. Ela só tem um conhecimento superficial. Quando a gente não tem segurança do que a gente está falando, quando a gente não conhece o suficiente do nosso produto, quando eu comecei, era assim, o cliente que põe o preço das minhas caixas, gente. Eu falava assim, a pessoa falava assim, quanto que é essa caixa aqui? Eu falava assim, essa aqui sai R$ 12. Nossa, 12, vou pagar 10. Eu falava, tá bom. Porque eu não tinha segurança do que eu estava falando. Hoje não, hoje é diferente, porque hoje não, muitos anos atrás, né? Eu sei do que eu estou falando. Olha, isso aqui é um papel fulano, isso aqui é a fita tal, isso aqui é a cor tal, isso aqui é feito assim, assim, assim. Quando você tem segurança no que você está falando, é diferente. Estamos entendidos? Faz sentido o que eu estou falando para vocês, gente? Então vamos lá. Opa, vou voltar para a tela, né? Aqui. Gente, aprendi essa, achei, amei. Então, criou tabela de padrão, tabela de variação, quem quiser me procura, tá? E aqui, gente, olha que lindo, um exemplo de uma coleção de caixas. Peguei na internet também, porque eu não tinha fotos aqui. Essa aqui é uma coleção de caixas criada para Páscoa. E essa coleção tem um nome, ela chama-se Páscoa Vintage. Olha só, o que é uma coleção? Mesmo modelo, os modelos são o mesmo, tampa livro, 2 furinhos elástico e uma carrapetinha aqui na frente para segurar o elástico. Caixas para 16 bombons, caixas para 9 bombons e caixa para 4 bombons, tá vendo? Os modelos são os mesmos e a mesma identidade visual. Esses dias um aluno me perguntou o que era identidade visual. Identidade visual nada mais é do que a cor das caixas, a mesma arte, a mesma coisa, só muda os tamanhos e às vezes muda por dentro. Então, identidade visual já fala que você está vendo.
Quando você olha, igual o meu, a gente faz muito lá na loja as caixas de captação. O que que são caixas de captação? São aquelas, sabe quando você passa em algum lugar que você vê alguma coisa e fala assim, nossa, quer dizer, aquela caixa, aquele produto captou sua atenção, ela chamou a sua atenção. Então, nós chamamos de caixas de captação. Então, a gente faz na mesma identidade visual os jogos. Eu sempre mostro lá nas lives que eu faço, lá no meu canal, no meu perfil de alunos do Instagram, eu sempre mostro os jogos, 3 caixas, as 3 com a mesma identidade visual. Aí a Isabela cria várias estampas e coloca. E dá uma visão melhor e mais bonita, quando você coloca tudo junto. Olha só que coisa linda, tudo junto, tá vendo? E aqui eu coloquei uma mais de perto para você ver que lindo. E essa arte aqui, gente, eu fiz em menos de 5 minutos no Canvas, é maravilhoso. Então, você pode fazer aqui. E é isso, gente. Então, eu espero que vocês tenham entendido essa aula e que você se anime, que você crie a sua coleção, seja de bonecas, seja de chocolates, não sei do que você trabalha, mas crie antes e saiba qual é o objetivo desse produto que você está fabricando. Por quê? Para quem? Para onde? Quando que vai ser usado? O que vai ser colocado dentro? Qual o seu público? Tá bom? Tem vários vídeos que você pode estar assistindo. Até a próxima aula.